Olá, graças a Deus, graças a Jesus, por tanta proteção espiritual que a gente sempre recebe. Aos nossos queridos irmãos da nossa Casa Espírita Vinha de Luz, o nosso carinho, o nosso respeito. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa querida doutrina espírita, abençoada doutrina espírita, que a bondade, a misericórdia do Pai nos permite ter acesso agora, nesta encarnação. Éramos politeístas, nós, que coabitamos a Terra faz muito tempo. Encarnamos, desencarnamos, precisamos encarnar para nos matricular novamente na escola da Terra, porque a gente não consegue aprender tudo numa única encarnação. E a bondade e a misericórdia de Deus se faz presente, multiplicando-nos oportunidades de aprendizado. Antigamente, nós, muito violentos, construíamos armas, guerreávamos, queríamos dominar as outras criaturas, obrigá-las a que pensassem do mesmo jeito que a gente. E por interesses egoísticos, materialistas, lembram quando nós éramos politeístas, acreditávamos em diversos deuses. Pois é, não entendíamos sobre as variações de clima, as questões do planeta. E aquelas coisas que a gente não entendia, a gente acreditava que eram sobrenaturais, que não eram naturais. Então, a gente queria agradar ao Deus do trovão, ao Deus do vulcão, ao Deus da tormenta, da enchente. Nós éramos politeístas, com evolução, porque tudo no universo progride, tudo no universo evolui. E nós, seres humanos, espíritos aqui da Terra, encarnados ou desencarnados, estamos sujeitos a uma lei que rege o universo todo, que é a lei de amor, que é a lei de Deus. Tudo no universo se modifica, tudo no universo progride, e é para frente que se anda. Então fomos, sim, nos enriquecendo das experiências, das vivências de múltiplas encarnações, e o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso sentimento começa nessa dinâmica transformação da lei do progresso a evoluir. E começamos a entender um pouquinho mais sobre as questões do planeta, até um ponto que chega uma outra informação. Com Moisés temos a ideologia de um Deus único. Um só Deus, que comanda tudo o que a gente conhece e também comanda tudo o que a gente desconhece no universo todo. E nós somos seres do universo, não menos que as plantas, não menos que as estrelas. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sujeitos a essa lei do progresso. Como tudo no universo se movimenta, progride, evolui. Moisés nos traz, sim, um Deus que é único,
clareia nossa mente, porque antes de Moisés, já outros pensadores faziam essa afirmativa. Mais adiante, chega o Cristo planetário, Jesus de Nazaré, para aprofundar-nos, nos traz, sim, a ideia de um Deus único, só que não é tão punitivo como o de Moisés, porque naquela época nós acreditávamos na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se tu faz para mim, agora eu vou fazer para ti na mesma medida. E aí a física nos diz que existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, porém com um diferencial muito sério e profundo, que está aliado ao amor. Então a lei de ação e reação, de causa e efeito, ela tem a ver com a justiça. Mas essa justiça vem povoada de misericórdia, de amorosidade. Tá bem? Então Moisés nos diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Se eu tiro o olho do meu irmão, depois alguém vai vir tirar o meu olho. E Jesus de Nazaré diz que a gente evolui pela bondade, que a gente cresce pelo amor. Jesus de Nazaré nos traz a religião da bondade, a religião do amor. Não é a religião do olho por olho e dente por dente, como ainda muitas pessoas aqui na Terra, encarnadas e desencarnadas, ainda se retroalimentam nesse pensamento retrógrado. Jesus de Nazaré nos diz que Deus é excelsa bondade e justiça, e que tem no mesmo patamar de justiça e de bondade. Porque se Deus só fosse justo, seria rígido. E se só fosse bondoso, seria tolo. Então a justiça de Deus está aliada com a misericórdia, com a benevolência. E Jesus nos fala da religião, da caridade. Fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem para nós. Jesus de Nazaré nos pede para tomar atitude, para tomar decisões, para fazer. Jesus não nos fala em voz passiva. Jesus nos fala sempre em voz ativa. E usa só verbos. Fazer o bem sem olhar a quem. Batei e a porta se vos abrirá. Chamai e serás atendido. Jesus nos pede para a gente tornar-se agente de transformação. Cada um de nós é um elemento do universo contributivo, porque tudo no universo é contributivo, desde as amebas até as galáxias. Tudo está no mundo de uma forma para cooperar uns com os outros. A irmã montanha, o irmão riacho, as árvores, os pássaros. Todo o planeta está à nossa disposição, para que a gente aprenda também a estar à disposição, estender a mão antes de exigir que alguém estenda a mão para mim. Ide em busca das lágrimas que precisam ser secadas
e das feridas que precisam ser cicatrizadas. Sejamos nós, sim, os contributivos com Jesus de Nazaré. E quando começamos a entender que fazer o bem é bom, quando começamos a entender que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, que não adianta ficar achando que tal raça, ou tal religião, ou tal povo, ou tal interesse econômico é o melhor de todos. Só porque uns são colorados, porque que os outros não podem ser gremistas. Quando a gente entenda que somos espíritos imortais e que a morte só é uma transformação de um corpo que não é nosso, um corpo que é do planeta. Quando começamos a modificar a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, de enxergar a nós mesmos, Allan Kardec nos traz a doutrina dos espíritos, nos dizendo que todos somos espíritos imortais. E que aqueles que nos antecederam, que já desencarnaram, e que já passaram pela fase que hoje nós estamos vivendo, eles podem voltar para nos ajudar. Sim, porque já aprenderam que fazer o bem é bom, já se deram conta que a religião de Jesus é a religião da bondade. Então, a ciência humana avança, a tecnologia, as comunicações, o conforto material, a ciência humana que nos favorece, nos ensina a cuidar mais de um corpo que não é nosso, de um corpo que é do planeta e que a Terra nos empresta. E como empréstimo, eu não tenho o direito de poluir, nem de maltratar. Não só a terra, mas também o meu corpo. Eu começo a aprender o que me convém em detrimento do que me é permitido. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Então eu começo a desenvolver habilidades psíquicas, que são mentais, emocionais, sociais. O que é melhor para mim? Esse é melhor para mim, que seja melhor também para o outro. Isso se chama ética. Porque quando eu quero só o meu bem, isso é transtorno de personalidade, doença mental. Quando eu entendo que eu sou um elemento do universo e que se eu estou no dia certo, na hora certa, com as pessoas certas, é para eu promover as outras pessoas. Então, atualmente o que está acontecendo, né? O homem das viagens espaciais e o homem das pesquisas submarinas, tecnológicas, científicas, a semelhança dos antigos guerreiros, dos antigos pensadores e investigadores, este homem atual encontra-se perturbado, encontra-se inseguro, porque ainda não conhece as realidades do espírito imortal. Queridos irmãos, no planeta Terra, tem uma maioria considerável que ainda não se deu conta que a morte não existe. Ainda não se deram conta de que somos, sim, imortais. Por isso que a necessidade de que chegue o Espiritismo para nos acessar à espiritualidade.
para que a gente se perceba que as questões materiais, elas são do planeta Terra. Só que nós não somos materiais. Nós precisamos do planeta Terra para nos enriquecer, para nos enriquecer de experiências para a imortalidade. São inúmeras as pessoas que ainda dão mais valor para o que é passageiro. Tem muita gente que desencarna, porque só desencarna quando o corpo morre. Aí é que a gente desencarna. Não é mesmo? Nós não podemos ficar encarnados num espírito que está morto. Aliás, perdão, num corpo que está morto. Por isso que nós desencarnamos. Não existe mágica nenhuma que faça com que aquela molécula, aquela célula, que já não tem mais vida, não podemos voltar a esse corpo. E são inúmeras as pessoas que se angustiam porque não se deram conta que estão desencarnados. Chegam, e isso são inúmeros os relatos, constantemente a gente está trabalhando com essa questão. São os irmãos nossos que vêm numa mesa mediúnica, tristes, angustiados, sofridos, porque relatam que chegam na sua casa, conversam com seus familiares e ninguém lhes dá ouvido. Vão lá na sua atividade profissional, junto ao seu staff, e conversam com seus pares e ninguém lhes dá ouvido. Você pensou que sensação triste? Que vazio enorme quando a gente acha que ninguém nos nota, que somos invisíveis. As religiões atualmente se mantêm em lamentável reprodução de sistemas anacrônicos, de sistemas falidos, né? As necessidades desse pensamento agora, chamado pensamento moderno. Ainda as religiões estão preocupadas com as lutas políticas, as religiões estão ainda preocupadas com lutas econômicas, indiferentes ante o desgaste do espírito humano, dominado por desassossegos, por desencantos, por perplexidades da variada ordem. Neste momento da nossa história é que chega o Espiritismo, projetando uma nova luz em torno dos fundamentos da vida. Nós, humanos, podemos libertar-nos das aflições, entre as quais a maior delas é o temor da morte. Entender que a morte é um instrumento. Fecha-se um ciclo para que possa abrir-se um novo ciclo. Então, considerando as pesquisas atualmente na área da medicina, da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, nós hoje vemos que as escolas do cristianismo ainda se demoram aferradas, lamentavelmente, a velhos dogmas, ainda sobre a dúvida entre céu e inferno. Isso porque ainda se apoiam nas pesquisas, né, na letra bíblica, ainda esquecendo-se da verdadeira mensagem do Cristo. Uma só existência corporal é insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que lhe sobra.
nos diz Kardec. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou não, de conformidade com o bem ou com o mal que fez. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que se destaca na refrega para receber a palma gloriosa, refere Kardec no livro O Céu e o Inferno. O Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói, o que o Espiritismo destrói, é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. E com Allan Kardec, nós temos que os espíritos, que são as vozes do céu, confirmam as conclusões do maravilhoso instrumento elegido pelo Senhor para favorecer a humanidade com roteiros seguros no rumo inevitável da imortalidade. A luz que o Espiritismo vem trazer a todos os espíritos da Terra, a todos os que coabitamos na psicosfera da Terra, encarnados e desencarnados, frente à luz que o Espiritismo nos traz, dirimem-se os equívocos, equacionam-se problemas, corrigem-se enganos, aclaram-se conceitos, modificam-se opiniões, surgem roteiros novos, estabelecem-se, modificam-se opiniões, estabelecem-se diretrizes seguras, valorizam-se labores e tarefas, clareiam-se consciências, modificam-se os painéis da vida e a morte se transforma em abençoado veículo para a imortalidade. A morte se transforma em abençoado veículo para a imortalidade. Porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, conduzindo os homens aos páramos da verdade. Queridos amigos, vamos nos enriquecendo das experiências que a cada novo dia, ao nascer do sol de um novo dia, desde que nós tenhamos, como nos pede Jesus, o olho de ver, desde que nós tenhamos o ouvido de ouvir. E na atualidade, Deus nos quer lúcidos, Deus nos quer firmes e fortes, Deus nos quer agentes da transformação da humanidade. Porque quando a gente começa a compreender que fazer o bem é bom, nós nos tornamos mais saudáveis, mais benéficos, mais generosos, mais caridosos. E nós recebemos o bem para poder promover o bem alheio. Nós começamos a nos trabalhar internamente para ter mais qualidade de vida boa, para a gente, aos poucos, conquistar paz. Aí a gente promove a paz alheia. No momento que a gente conquiste a alegria, nós vamos conseguir promover a alegria alheia. A alegria de fazer, de tomar iniciativa, a alegria de trabalhar, a alegria de ser útil. Porque quando nós descobrimos que podemos
ajudar a Jesus, contribuir com o Mestre Jesus na obra de redenção da humanidade. Sabe quando a gente está com alguma situação difícil, que a gente conversa? Uma prece é uma conversa com Jesus. A gente conversa com Jesus e diz: Jesus, está me acontecendo isso. Que farias tu, Jesus, se estivesse em meu lugar? E Jesus usa diversos mecanismos para acessar ao nível da nossa consciência aquela informação que vai ser útil, aquela inspiração para que a minha decisão seja a mais saudável, a mais amorosa, a mais benéfica, a mais caridosa. E quando eu digo para Jesus: Jesus, eu conto contigo, amorosamente Jesus me devolve a pergunta e me diz: eu também conto contigo na obra da redenção da humanidade. Estamos encarnados no momento da transição planetária. Jesus nos permite que sejamos protagonistas da transição planetária. Jesus olha para nós e diz: eu também conto contigo. Sejamos contributivos, cooperadores de Jesus de Nazaré, porque num período de transição, qual o que hoje se vive na Terra, o Espiritismo, conforme o preceitua seu codificador Allan Kardec, o Espiritismo tem regime de urgência junto às mentes e aos corações. Perfeitamente atual e necessariamente oportuna, a revelação dos Espíritos, consoante a apresenta Allan Kardec, permanece insuperável, preenchendo lacunas e esclarecendo dúvidas milenares, merecendo igualmente dos desencarnados exame carinhoso e aprofundamento nas suas lições preciosas, para melhor intercâmbio com os domiciliados no veículo carnal. Porque a gente estuda não só quando está encarnado, mas desencarnado. Nós nos preparamos para a próxima encarnação. E podemos sim ser inspiradores. Como inspiradores são os nossos benfeitores espirituais. Sabe, no preparo reencarnatório, como nos diz André Luiz, quando nos foi apresentado toda a sequência do que nós deveríamos trabalhar aqui na Terra, em que sistemas, em que áreas a gente tinha que trabalhar, nós achamos talvez um pouquinho complicado. E amorosos benfeitores prometeram: vamos lá, a gente vai estar junto, nós vamos te inspirar, nós vamos te agradecer, nós vamos te compreender. Segue em paz, porque nós estaremos te amparando, nós estaremos te protegendo. E esses benfeitores, nossos anjos da guarda, só fazem cumprir o que prometeram. Nós prometemos e não cumprimos, mas eles já passaram dessa fase. Eles estão cumprindo o que prometeram. Então, compenetrando-nos desse modo, todos nós, dos dois planos da vida, nos compenetramos das verdades que brilham nas facetas luminosas do diamante sem jaça do Espiritismo. Sigamos confiantes, cobrindo as pegadas de Jesus pelos libertadores caminhos do esclarecimento, da caridade e do amor. Assim refere Joana de Ângeles, que Joana nos diz que aqueles irmãos nossos que ainda se retroalimentam na mentira, na violência, na agressividade, diz ela que são almas que ainda não descobriram a alegria de servir. Calma, mas dia menos dia eles vão descobrir que fazer o bem é bom
e todos nós caminharemos, sim, para a luz, para a caridade, sempre sob a égide de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, Jesus por nós aguarda, na mesma medida que nós por Ele aguardamos. Assim percebemos, sim, a maravilha que é o Espiritismo nas mentes e nos corações de todos os espíritos da Terra. Agradeçamos a Deus e a Jesus tanto carinho, tanta proteção e ficamos todos em paz. Gratos a Jesus. A luz venceu. Mesmo que alguns disso ainda não se deram conta, a luz venceu. Gratos a Jesus. Que assim seja.